Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto que, claro, que entristece, preocupa cada vez mais as nossas famílias em todo o Brasil. Olha só essa foto desse menino de apenas 1 ano e 10 meses, em que a mãe, em Minas Gerais, fez um desenho de uma alusão à maconha no cabelo dele. Esse menino, a mãe foi presa. E o que acontece ainda por cima, né? Até o próprio cabeleireiro que fez isso também vai responder por um processo. E aí eu trago para cá um assunto que é importante a gente refletir sobre isso. Maus tratos, abandono e negligência. Para você ter uma ideia, são 46 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos em todo o Brasil. E muitos, né, são filhos de pais que são dependentes químicos. Por isso eu convidei para essa conversa a conselheira tutelar de Vitória, Adriana Monteiro, e também a Adriana Miller, que é terapeuta familiar. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Em casos como esses, Adriana, geralmente são vizinhos que denunciam ao conselho tutelar. É esse o caminho? Também, né? Existe, assim, em Vitória, graças a Deus, a gente tem uma rede de proteção que funciona. E tem outros caminhos de denúncia também, que é o Disque 100, o 181, as portas de entrada também, que são as escolas e as unidades de saúde básica, que também, ao detectar algum tipo de maus trato, eles nos informam, nos acionam, dependendo da situação, também é acionado chamam o 190 e, mediante a situação, o 190 entra em contato com o Conselho Tutelar. E, geralmente, qual é a origem dessas denúncias? São familiares ou, muitas vezes, são mesmo os vizinhos? Quando é anônimo, é muito complicado, porque também tem a situação da família a pessoa pode querer falar, anonimato. É anonimato, você não é obrigado a se identificar. A pessoa às vezes não quer falar para não ter um conflito maior familiar. Né? Ela vê a negligência, vê a violação de direito, e aí eu quero fazer alguma coisa, mas não quero ter um problema dentro da família, porque vai ser mais um problema. Né? E aí, muitas das vezes, ela pega e liga no anônimo, liga direto para o conselho ou faz algum desses outros caminhos que eu te informei. Adriana Miller agora, eu estou com 2 Adrianas hoje aqui, né? Tem que falar isso para poder... a gente tem que lembrar também, nós estamos falando aqui de um caso visível, né? Em que essa mãe fez esse desenho no cabelo do filho, quer dizer, mas nós temos vários tipos de agressões, né? A física, a emocional, a sexual, quer dizer, até para a gente diferenciar para quem está em casa, o que é um abandono, sabe? Assim, não é abandonar na rua igual um cachorro. Às vezes são pequenos detalhes no dia a dia, em diversas classes sociais que isso acontece, né? Isso, eu acho esse um ponto importante da gente trabalhar, porque o abandono, ele acontece mesmo em vários contextos e em várias classes sociais. São aqueles abandonos, às vezes, cotidianos, né? De acordar de manhã cedinho, o filho ainda está dormindo, depois volta no fim do dia, o filho já está dormindo, portanto, essa criança não teve convivência com os pais. Às vezes a gente até chega em casa, mas está tão envolvido com e-mail, celular, tarefas domésticas e tudo, e a criança fica fazendo o dever de casa sozinho, fica assistindo televisão sozinho. Todas essas situações a gente pode considerar também como pequenos abandonos. E a gente precisa estar muito atento a esses pequenos abandonos, porque, de novo, a gente às vezes presta atenção para as coisas grandes e deixa de lado esses pequenos abandonos diários que realmente marcam a vida de uma criança. E que, às vezes, esses pequenos, mas que podem sofrer, essa criança pode sofrer traumas, né, e consequências no futuro grandes, acabam não sendo até denunciadas, né, Adriana? Pois é, eu costumo sempre falar nos atendimentos que muitas das vezes os pais trocam a ausência deles por tablet, por celular da moda, mas, assim, a família, ela tem que ter um vínculo, e muitas das vezes se perde o vínculo por isso, porque cada um vai seguindo um caminho na modernidade, né? Hoje em dia nós estamos informatizados, a internet é um caminho para todos. Mas aí se esquece de pegar um filho e jogar bola no final de semana, de soltar pipa com o filho, de brincar de boneca com uma filha. Do Conselho Tutelar de Vitória? Assim, se a gente for ver sobre a situação de violação de direitos, ainda é grande, né? Mas aí também você tem que olhar a realidade das famílias hoje, que a mãe tem que sair muito cedo para ir trabalhar, os filhos ficam em casa, muitas das vezes é filho cuidando de filho.
né? Assim, vimos assim como é que está a situação da violência hoje também, está muito grande. Os pais, muitas das vezes também, devido a essa situação de muito trabalho, tem a situação do matrimônio muito cedo, de morarem junto muito cedo, depois ver que não é isso que querem para eles. E aí fica a criança no meio de uma separação familiar e tem toda essa história. Então, assim, Vitória hoje, como eu te falei, como a gente tem uma rede de proteção que, graças a Deus, assim, eu sempre firmo muito isso. A rede de proteção somos todos nós. Né? Muitas das vezes a pessoa acha, é a unidade de saúde, é a escola. Não, é todo mundo, a sociedade civil, é o primeiro, segundo, terceiro setor, é todo mundo junto. Né? E devido a essa rede, a gente consegue trabalhar bem as famílias. Existem aquelas que não adentram, que nem você falou no início sobre as pessoas com dependência química, que é uma situação já mais complicada, porque tem todo um trabalho que tem que ser feito, mas não é por não termos os equipamentos para o trabalho. Entendi. Temos. Talvez não 100% como gostaríamos, porque quando tem momentos que precisa de um hospital. E aí já é uma outra história. É um tratamento para a família inteira, né? Mas a gente tem a rede de proteção que trabalha em Vitória, que somos parceiros, trabalhamos juntos, né? Consultório na rua, CAPS ADI, CAPS I, CAPS, as unidades de saúde que conseguem fazer essa porta de entrada. Isso. Adriana, eu acho que também é interessante, aproveitando essa fala da Adriana Monteiro, aproveitando que Vitória tem essa rede, mas nem todos os municípios do estado têm essa rede. Quer dizer, como que as famílias devem como estão casando muito cedo, né, em algumas situações, outras até muito mais tarde, por causa da vida profissional e tudo mais, precisam se organizar para isso, refletir sobre isso. Né? Eu acho muito importante, né, nesse assunto que nós estamos tratando aqui, os pais saberem da importância do olhar deles para os filhos. Né? Tudo bem, vivemos numa vida moderna, trabalhamos demais, isso acontece com todo mundo, sim, mas como a Adriana falou, a gente não pode trocar carinho por coisas materiais, né? A nossa presença é muito importante. Os nossos filhos estão criando uma identidade, uma história de vida e o nosso olhar é o que vai organizar essa identidade. Então, se a gente tem um olhar de cuidado, de orientação, de proteção para essa criança, ela automaticamente vai viver uma situação de vida mais tranquila, portanto, menos traumática, que vai dar para ela a estrutura que ela vai precisar para viver a vida dela. E quando a gente fala de maus tratos, a gente não está falando só da questão da agressão física, que às vezes o pai fala assim, mas eu não bato nele, né? Nem coloco a mão nele. Que bom, mas você está fazendo o quê para educar? Isso, né? Ou às vezes agressões verbais, né? Tem pesquisas que mostram que a agressão verbal é tão prejudicial quanto a palmada. Então, a gente gritar com o filho, falar que nossa, eu já te falei 1000 vezes, seu burro. Isso é igual a uma palmada. Então, a gente tem que prestar atenção nessas pequenas coisas que estão no nosso cotidiano, né? Porque, efetivamente, é em cima disso que os nossos filhos estão construindo a identidade deles, inclusive de cidadania. Se eles não são protegidos, como é que eles vão se posicionar para proteger outras pessoas, né? Então, eu acho que esse cuidado precisa ter, essa união entre todos e principalmente a família estar estruturada sabendo que os valores que ela transmite para as crianças vão ser os norteadores da vida dela. Né? E não só transmitir, também ser um exemplo, né? O tempo Porque todo. Acho que é isso que vai fazer esse caminho, né? Eu queria terminar deixando o telefone de contato, que é o Disque 100, é isso, Adriana? Isso, existe o Disque 100, o 181 também, né? E os telefones do Conselho de Vitória. O 190 é o mais conhecido e as pessoas também podem estar entrando. E tem um telefone do Conselho Tutelar? Existe o telefone dos Conselhos Tutelares de Vitória, porque também, assim, às vezes a pessoa tem 190... Deixa só um pra gente. 98818-4511 e 98818-4435. Ok. Obrigada por ter vindo, obrigada pelas dicas. Eu acho que a gente faz uma reflexão importante para a gente começar essa semana aí. Eu conto com você, tá? Tchau, tchau, aproveite. Até amanhã. Senselessly